Olá, tudo bem? Dando continuidade às nossas séries, na videoaula passada a gente viu sobre o teste da divergência, que nos mostra que se o limite é diferente de zero, a série vai estar divergindo. Agora a gente vai ver algumas propriedades que nós temos para séries, que na verdade vocês já viram isso lá nas integrais. E as séries é uma forma da gente trabalhar com as integrais para termos que não são constantes, para termos discretos. Então, aqui vocês vão ver essa semelhança. A primeira coisa que nós temos, se você tem duas séries, a série U e a série V, e ambas são convergentes, veja que isso serve para quando você tem séries que são convergentes, a U e a V convergentes. Então, o somatório de U mais V, ou o somatório de U menos V, é igual ao somatório de U mais o somatório de V, ou o somatório de U menos o somatório de V. Veja que isso serve para quando você tem duas séries U e V convergentes, certo? No caso da série telescópica, se vocês voltarem lá naquele exemplo que a gente transforma uma série polinomial em uma soma de frações, a gente usa frações parciais, o U e o V não são convergentes separadamente, ele só converge quando a gente junta os dois, né? Por artifícios matemáticos que ele vai estar convergindo. Mas não é esse caso aqui. Aqui, este teorema, ele nos diz que duas séries convergentes, se elas convergem, então a soma das duas também, ou a subtração das duas também vai ser convergente. Um outro item importante a se analisar é quando você tem uma constante que esteja multiplicando. Lembra que lá na integral a gente pegava essa constante e passava para frente da integral? Pois é, aqui no somatório acontece a mesma coisa. Essa constante a gente pode passar ela para frente do somatório e, caso a série original U converge, a série A vezes U também vai estar convergindo. Se a série U diverge, a série A vezes U também vai estar divergindo, certo? Então, esta série U aqui é que ela vai comandar a nossa convergência ou a nossa divergência, certo? O A, essa constante a gente pode passar para frente do somatório, assim como a gente fazia lá nas integrais. Uma outra propriedade importante nos diz que se você tem uma série UK convergente ou divergente, a retirada de uma certa quantidade de termos no começo dessa série não influencia na convergência ou na divergência da série, ou seja, ela não muda a convergência ou a divergência da série. Claro, por quê? Porque nós estamos somando infinitos termos, então quando você tira um número finito de termos no começo da série, ela não vai mudar o resultado final da soma. Se a soma dá infinita, ela vai continuar dando infinita. Se a soma ficar alternando, o resultado vai continuar alternando. Então, se ela começa em 1 ou se ela começa em 5 ou em 10, se a série U converge, quando K começa em 1, então a série UK, quando K começa em um outro K qualquer, também vai convergir, certo? Então, a retirada de alguns termos não muda a convergência ou a divergência da série, beleza? Vamos fazer alguns exemplos sobre isso? Primeiro, a nossa série 3 sobre 4K menos 2 sobre 5 elevado a K menos 1. Nós temos uma subtração de duas séries, então o que a gente pode fazer? A gente pode separar em duas e analisar o que está acontecendo com as duas. A primeira é o somatório de 3 sobre 4 elevado a K. Quando a gente desenvolve um pouquinho ela, separando o 3, colocando o 3 em evidência, a gente percebe que nós temos uma série geométrica de razão 3 quartos, de razão 1 quarto. O nosso primeiro termo, ele é igual a 1 quarto. Para K igual a 1, a gente tem 3 sobre 4 elevado a 1, portanto, nosso primeiro termo é igual a 3 quartos. E a razão vai ser igual a 1 quarto. A gente consegue encontrar isso também desenvolvendo um pouquinho dos termos, como a gente fez lá nas séries geométricas. Bom, então, se a razão é 1 quarto menor do que 1, portanto, ela vai estar convergindo. Beleza, a primeira série a gente já percebeu que ela converge. A segunda série é 2 sobre 5 elevado a k menos 1. Trabalhando um pouquinho estes termos, esse 5 elevado a k menos 1 fica 5 elevado a k vezes 5 elevado a menos 1. Esse 5 elevado a menos 1, a gente pode passar ele para o numerador. Então, a gente vai ter 2 vezes 5 sobre 5 elevado a k. Também é uma série geométrica,
Aqui eu não vou colocar nada em evidência, já dá para fazer um pouquinho mais direto, também é uma série geométrica. O primeiro termo, bom, para k igual a 1, a gente tem 2 vezes 5 sobre 5, que vai ser 2. A razão entre os termos, a gente tem que vai ser 1/5, o 5 que está elevado a k, né? Então, a nossa razão está a 1/5. Como a razão é menor do que 1, então ela vai estar convergindo também. Veja que nós temos duas séries que convergem. A primeira converge e a segunda converge. Se a série A e a série B convergem, se você tem duas séries, a série A converge e a série B converge, no caso, nossa série U e a nossa série V, então a gente pode fazer a soma da primeira mais a soma da segunda. Então, vamos lá. A primeira, o S1, o nosso primeiro termo é 3/4 e a razão é 1/4. Então, utilizando a fórmula da soma, que é o A dividido por 1 menos R, o A aqui é 3/4, 1 menos R, portanto 3/4 sobre 3/4 igual a 1. A primeira soma nós temos que é igual a 1. A segunda soma, o nosso primeiro termo é igual a 2, a nossa razão é igual a 1/5, portanto 2 sobre 4/5, que vai ficar igual a 5/2. Assim, nós temos a primeira série menos a segunda. Então, S1 menos S2, a gente vai ter 1 da primeira soma, 5/2 da segunda soma. Resolvendo isso, a gente vai ter como menos 3/2. Então, esta série, ela converge, porque a série U e a série V, ou a primeira e a segunda série, elas são convergentes, e a soma total dela vai ser menos 3/2, beleza? Um outro exemplo, então. Mostrar que as séries convergem ou divergem. Eu sempre vou pedir para vocês mostrarem que uma série converge ou que uma diverge, certo? Então, vocês vão ter que sempre, não apenas colocar o resultado final, mas demonstrar e escrever o raciocínio de vocês também. Então, nesse primeiro aqui, nós temos somatório de k igual a 1 até infinito de 5 sobre k. Esse 5, a gente pode, por ser uma constante, a gente pode pegar ele e colocar multiplicando. Veja que esse 5, quando a gente coloca ele multiplicando, a gente tem aqui uma série harmônica, 5 vezes a série harmônica. E a série harmônica, a gente já sabe que ela é divergente, certo? Depois, no teste da integral, a gente vai ver novamente que ela é divergente. Mas, como a gente já sabe que a série harmônica é divergente, 5 vezes a série divergente, ela vai continuar sendo divergente. Então, a gente tem que esse primeiro, ela diverge. Como a série harmônica é divergente, ela também vai estar divergindo. Um outro exemplo, somatório de k igual a 10 até infinito de 1 sobre k. Veja que também é série harmônica, só que ao invés de ela começar no 1, ela começa no 10. Lembrem-se que com a retirada de alguns termos no início da nossa série, isso não afeta a convergência ou divergência da série. Então, ela é uma parte, um pedaço da série harmônica. Como a série harmônica diverge, ela também vai estar divergindo, ok? Na próxima videoaula, a gente vai continuar vendo mais alguns testes de divergência. O próximo vai ser o teste da integral, ok? Obrigada e até daqui a pouco na próxima videoaula.